da manhã do Brasil, porque aqui para a gente era bem cedo ainda. Certamente agora as pessoas estão acompanhando. Então, quem for falar aqui com a gente e quiser avisar os colegas, familiares que estamos online, fiquem à vontade, entre no canal do YouTube do Pacto Global. Bom, a gente então vai para um terceiro reconhecimento, que é do movimento Conexão Circular. Vamos lá reconhecer, vamos então ver quem foram as empresas reconhecidas do Conexão Circular. E aí está na tela, a gente tem então a Green Mining com o case estação, preço de fábrica, na categoria gestão de resíduos, e a gente tem também a empresa Nude com o case cereal Upcycling Nude, a economia circular atuando pela mitigação climática na categoria economia circular. Diferentemente do que o movimento Mais Água e acompanhando o movimento Ambição Net Zero, a gente tem a honra de ter as duas empresas conosco. Então, eu convido ao palco para subir aqui e fazer um bate-papo conosco sobre os cases. Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining. Uma salva de palmas para o Rodrigo, por favor. Mariana Maluf Spignardi, diretora de sustentabilidade da Nude. Salva de palmas para a Mariana também. Tudo bem, Mariana? E quem vai conduzir esse bate-papo é a Renata Faber, diretora de ESG da Exame. Mais uma vez, palmas para a Renata. Renata, bom painel para vocês. A gente tem 2 minutos, brincadeira. Obrigada, Rubens. Bom, para mim é um prazer, de novo, estar aqui, ainda mais falando sobre um tema que eles sabem que eu adoro, que é economia circular, gestão de resíduos, com a Mari e com o Rodrigo. Então, primeiro, parabéns para vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês, acho que é assim, super merecido. Eu quero começar pedindo para vocês contarem para a gente, que assim, eu e quem está aqui, a gente não sabe o que foram esses cases. Então, assim, vou começar pela Mari. Então, assim, Mari, conta o case, fala o que é essa questão do upcycling, do cereal, o que foram os principais motivadores e desafios. Legal, obrigada. Vou começar com uma rápida audiodescrição aqui. Sou uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos escuros. Estou vestindo uma pulseira que minha filha fez para mim. Bom, o cereal Upcycling da Nude, ele é uma iniciativa de economia circular que endereça o enfrentamento à crise climática. Quem conhece a Nude sabe que a gente atua no enfrentamento à crise climática de 2 formas principais. Uma além de oferecer produtos de baixo impacto climático, atuando fortemente para reduzir ainda mais as emissões ao longo da nossa cadeia, e também com conscientização e engajamento, e tentando trazer a pauta de mudanças climáticas para mais próximo do consumidor. Então, a gente tem a pegada de carbono em todos os produtos e, para quem não sabe, 99,9% das nossas emissões está na cadeia de fornecimento, no que a gente chama de escopo 3. Então, não tem como a gente falar de descarbonização sem ser por meio de parcerias com os nossos fornecedores e com as pessoas que estão ao nosso redor, ali fazendo parte do nosso ecossistema. Então, o cereal vem muito nesse sentido da pesquisa e do aprofundamento que a gente faz de cada etapa da produção, tentando mitigar e reduzir as emissões. A gente, olhando para a nossa produção, a gente identificou que havia um subproduto do nosso processo de produção. No momento da filtragem do leite de aveia, essa biomassa não era utilizada. Quando a gente foi olhar em detalhe, a gente viu que era proteína e fibra, basicamente. Então, a gente pegou, né, esse material, estudou e transformou ele num cereal, que a gente chama de cereal upcycling, né, porque é uma iniciativa de circularidade, de economia circular, e que reduz em aproximadamente 7% a pegada de carbono do nosso portfólio todo. Porque no momento que você usa o subproduto para fazer outro produto, você reaproveita esse impacto climático que estava sendo atribuído aos outros produtos do portfólio. Então, basicamente é isso. Legal, obrigada, Mari. E, Rodrigo, explica agora a sua vez de explicar para a gente o projeto que chama Estação Preço de Fábrica. O que é esse projeto, desafios, oportunidades? Legal, Rê. Vou contar um pouquinho aqui só para introduzir. A Green Mining, então, ela é uma startup de logística reversa. A gente nasce lá em 2018 na visão de garantir reciclagem com dignidade, né? Então, em um país que tem grande parte dos seus recicláveis sendo
que passa na mão ou de catadores ou de cooperados, né, que tem uma questão social muito forte, a gente nasce com a visão de como que a gente ajuda as empresas a ter compliance nessa cadeia e gera adicionalidade, né, para a gente conseguir realmente sair daqueles 2%, 3% que o Brasil recicla. A gente começa lá atrás contratando o catador, né? Então resolvendo garantir que a gente assina a carteira dele, ele tem todos os direitos trabalhistas de qualquer empresa. Fizemos uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, inclusive a Aline Cardoso aqui, que desenvolveu um projeto Reciclar para Capacitar, que a gente contratou os catadores diretamente do programa. E depois a gente evoluiu o processo para a estação preço de fábrica, para a gente conseguir garantir abrangência, ou seja, a gente não sabe que a gente não vai contratar 800 mil catadores que existem no Brasil. E a gente já tem pelo menos 40 mil desses em cooperativas. Só que os outros todos autônomos, eles precisam ter algum tipo de visibilidade e assistência. A estação ela chega com o propósito de garantir que toda a responsabilidade na cadeia da logística reversa, através da comprovação de execução dessa logística pelas empresas, é feita através do custeio da logística, ou seja, da captação e entrega desse material na fábrica. Qual que é o resultado disso? A gente chega lá na porta da fábrica e pega o valor real do material e entrega para o catador. A gente está falando de uma variação de 4 a 10 vezes o que o catador recebia antes. Então, é um programa de altíssimo impacto social. Da noite para o dia, a gente muda a realidade daquela pessoa, que era invisível e agora se torna visível, porque a gente faz Pix na conta dele, através do CPF, toda sexta-feira. Então, a gente sabe para quem a gente está mandando esse recurso, e o governo também sabe, porque a gente faz um informe de rendimentos para ter toda a rastreabilidade de quem entregou os materiais. Um aumento de renda direto, consequentemente, muito volume, porque eles têm interesse em entregar os materiais para a gente. Então, grande impacto ambiental com grande impacto social. Que legal. E, Mari, quando você estava falando, você falou que, assim, antes, esse subproduto da aveia, ele era descartado, né? Assim, era um resíduo orgânico, então não necessariamente fazia mal para o meio ambiente, né? Descartar, mas ele era descartado. Só que daí você também falou que, quando vocês analisaram, vocês viram que ele era composto por fibra e por proteína. E a gente está num momento que a gente fala muito sobre segurança alimentar, né? Então, aumento da produtividade, produzir mais com menos. E aí, né? Assim, esse produto vai super em linha com essa estratégia. Super. Quando a gente pensa nos desafios socioambientais que a gente vive hoje, eles estão muito interconectados, né? Então, se a gente olha para o setor de alimentos, além de todos os desafios que a gente sabe, né, de aumento de população e que a gente precisa ter uma mudança radical nos sistemas alimentares, ou seja, como a gente produz e consome alimentos, a gente sabe que praticamente 1/3 dos alimentos produzidos no mundo, eles são descartados, né? A gente tem um desperdício no setor de alimentos altíssimo. E quando a gente vincula isso com a agenda climática, num país onde, se a gente contar impacto direto e indireto, a gente passa de 70% do impacto climático brasileiro vinculado e ligado ao setor de alimentos, isso toma uma proporção enorme. Então, acho que no momento que a gente olha o processo e a gente consegue uma solução para, em uma mão, reduzir o impacto climático, na outra, trazer circularidade, né, reduzir a geração de resíduos, e ainda reduzir desperdício de alimentos, porque esse subproduto é um alimento, né? A gente acaba fechando um ciclo, aí, endereçando 3 temas socioambientais muito relevantes, né? Acho que isso que e por isso que a gente trata esse projeto como um projeto muito especial, né, que a gente lançou esse ano. Legal. E, Rodrigo, esse foi o ano que muitos dos créditos foram questionados, né? Assim, você compra um crédito, você acha que esse crédito existe, né? E, no fundo, depois acaba tendo escândalo em diferentes setores, né? Não preciso falar de nenhum específico. Você falou sobre a rastreabilidade. Como que você vê, assim, os seus clientes, empresas, assim, exigindo mais essa rastreabilidade? Você falou que esse projeto de vocês não só se torna o catador visível, porque, assim, ele tem um comprovante de renda, né? Vocês fazem ele declarar essa renda, o cara vai ter que ter um CPF, uma conta bancária, né? Você incluiu esse catador no sistema. Fala para a gente, então, assim, mais sobre o impacto social disso, mas também, assim, como seus clientes corporativos, eles devem estar pedindo mais isso, né?
Eu acho que, ainda mais do que isso, eles precisam disso, né? E é o que a gente fala de encarar a realidade, né? Vamos ver o que está acontecendo e como a gente pode melhorar de verdade o processo, porque a simples compra de créditos, ela não garante adicionalidade. Você compra um crédito de alguma coisa que já aconteceu, de algum material que já foi reciclado, né? Então, você não ajudou essa cadeia. E o valor de crédito que está gerando lá na ponta, ele é mínimo, muitas vezes é zero. Né? E esse mínimo vai para a renda da pessoa, que ela não vai chegar a um salário mínimo e não vai mexer na operação, no dia a dia. O modelo que a gente traz é o custeio da logística real, né? Que, consequentemente, traz muito volume, que é o que a gente chama do fazer de verdade, colocar a mão no lixo, né? Então, gerar o a mais para frente. Só para ter uma ideia, hoje se estima-se grande parte, quase 80% dos créditos que estão aí, não tem uma rastreabilidade confiável. Até porque, grande parte, está sendo usado resíduos pós-indústria, que não são logística reversa. De outro, estão sendo usados resíduos coletados pelo poder público, que não teve o ressarcimento do poder público. E além de notas fiscais duplicadas, ou até, o que aconteceu há 2 meses atrás, nota fiscal falsa, né, fraude, que foi comprovada como logística reversa. Né, nem existia produto, o material nem chegou. Então, o que a gente sugere é que, para não estar nas páginas policiais, vamos fazer de verdade, vamos encarar a realidade, né? Vamos colocar lá, começar devagar, não tem problema nenhum. Acho que é importante mostrar que está sendo feito, até porque as metas vão crescer a cada ano e o governo vem colocando cada vez mais decretos que vão obrigar que seja feito corretamente. Né? Então, a sugestão que a gente fala é, vamos para o lado brando da força aqui, né? Sair do lado negro da força, do lado obscuro da força, para não estar nas páginas policiais amanhã e poder se orgulhar de fazer o de verdade, né? De mostrar que, olha, eu faço parte de uma cadeia que respeita as pessoas. A gente já pagou mais de 3,5 milhões de reais para mais de 2 mil pessoas, 80% catadores, mas qualquer pessoa pode entregar nas estações. Bahia, Tocantins, São Paulo, Juiz de Fora, em Minas Gerais, todas as estações pagam o mesmo valor. Né? Então, o valor do catador ele é respeitado em qualquer lugar do Brasil, e a gente quer levar isso para todos os estados. É um projeto que tem um impacto social gigante, né? Que você está falando dos catadores, que é isso, infelizmente, eles estão marginalizados na economia brasileira, né? Porque o pessoal que, na sua grande parte, vai ganhar pouco e está fora do sistema. Né? Então, assim, você está trazendo essa pessoa para o sistema. Se a gente fosse pensar em ODS, poxa, a gente já está falando assim, de vários ODS que a gente consegue impactar. Né? Assim, se a gente fosse pensar a questão de igualdade de gênero, que muitos desses catadores são mulheres, se você fosse a questão racial, porque muitos desses catadores são negros, e daí, poxa, você muda a vida das famílias com esse projeto. Educação, você consegue atacar um monte de coisa. Imagina que hoje os catadores atendidos pelas estações, eles recebem acima de 35% da população brasileira que hoje recebe um salário mínimo como CLT. Eles estão tirando de R$ 1.600 a R$ 2.000 por mês, né, porque o valor é muito alto. O que a gente entendeu é colocar um valor de crédito de logística reversa, colocar um valorzinho de crédito de carbono, colocar um valorzinho de PSA, né, não gera a grande mudança. Entregar o valor real do material gera a mudança. A gente está falando que eles ganham hoje 20% do que vale e eu estou entregando 90%. Por que 90%? Porque 10% vai para o governo, tem que pagar imposto da nota fiscal. Mas os outros 90% vão para ele. Então, é uma mudança grande na renda direta de um dia para a noite. Legal, ótimo. E, Mari, a veia é muito do que vocês fazem, né? Muito assim da matéria-prima da Nude. Mas, assim, esse projeto, o Edson, no painel anterior, estava falando de inovação, né? Que a EGEA hoje precisou contratar gente especialista em rapel para colocar cano nas favelas. Assim, o que esse projeto assim, animou vocês em termos de inovação, né? De pensar assim, poxa, uma coisa que a gente descartava tem tanto valor, reduz a minha pegada de carbono, ajuda na questão de segurança alimentar. Assim, que foi esse gás que deu na empresa de falar assim, nossa, a gente conseguiu descobrir uma coisa que ninguém estava pensando? Muito legal. O fato é que a gente não consegue sustentar os sistemas alimentares como eles são hoje. Então, a gente precisa de inovação em todos os níveis, tanto na forma como a gente produz alimentos, como na forma como a gente consome nos nossos cardápios. Mas é interessante porque o pilar inovação ele é muito forte na marca. E eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque quando os fundadores, né, o Alex e a Giovana, fundaram a Nude, eles contrataram 3 pessoas.
Eu de sustentabilidade, o Rafa de P&D e inovação e o Pedro de café, porque a gente tem um fator de conversão muito grande, muito estratégico por cafeterias, né, com o nosso barista. Então, é interessante porque a inovação estava no DNA da empresa, se assim a gente pode chamar, desde o dia zero, né? E a gente está sempre se provocando em como reduzir ainda mais a pegada de carbono dos produtos. É interessante porque a gente já tem produtos de baixo impacto ambiental. Então, um copo de leite nude tem menos de 1/10 do impacto climático de um leite de origem animal. Mas não é por isso que a gente senta no sofá e fica esperando alguém resolver a crise climática. A gente fala, não, tá bom, nosso impacto é baixo, mas a gente precisa reduzir ainda mais. E, adicionalmente, é por isso que a gente tem um ativismo climático muito forte, porque a gente entende que as nossas emissões já são pequenas, então, se a gente zerar, a gente não vai mexer a régua, e a gente quer mexer a régua. Então, para isso, a gente precisa engajar e motivar outras marcas, e a gente até lançou um movimento chamado Mostra Sua Pegada, buscando engajar outras marcas a trazer mais transparência climática para os produtos, a mostrar a pegada de carbono dos produtos. Então, acho que esse é nossa forma de enfrentar a crise climática, assim, não só fazendo a lição de casa, que é essencial, mas também chamando os amigos para fazer a lição de casa também. Legal, e a gente ainda tem 3 minutos, e como a gente veio para Baku, eu vou aproveitar cada segundo, então eu vou fazer mais uma pergunta para você, Rodrigo, que é uma pergunta que eu sempre faço, que é a questão, assim, quase 100% do alumínio no Brasil é reciclado, né? Porque tem valor. Então, assim, a gente vê que os catadores eles se esforçam em pegar esse alumínio porque eles vão ganhar dinheiro com isso. E os outros materiais, né? Assim, como que a Green Mining está contribuindo para dar valor para os outros materiais? Porque, vamos parar de ser hipócrita, só vai ser reciclado quando os catadores também estiverem ganhando dinheiro com isso, que é esse projeto. É esse projeto que você está falando? Sem dúvida. Inclusive, a gente fez uma divulgação há pouco tempo que, com a Green Mining, o vidro vale mais que a lata. Já. Se você comparar uma latinha, né, que você precisa de 60 para fazer 1 quilo, e uma garrafa long neck, que você precisa de 5 para fazer 1 quilo, o valor que a gente paga por uma garrafa, né, que contém os mesmos 300 ml de cerveja, assim como uma latinha tem os 300 ml de cerveja, é maior do que a latinha, mas porque a gente leva o valor real. Imagina, quando a gente fez uma pesquisa com catadores, né, tinha cerca de 24 catadores, a gente perguntou, quanto você está valendo o vidro? 23 responderam, não pega o vidro não vale nada. Né? E uma falou, estou ganhando 6 centavos o quilo. A gente colocou uma estação pagando de 32 a 60 centavos. Era 10 vezes mais do que ela recebia antes num item que era desvalorizado. Então, os municípios adoram porque a gente tira mais resíduo que não era que estava indo para o aterro e ele tinha que pagar para ir para o aterro. Então, a gente faz exatamente o divert, né, o desvio do material do aterro sanitário, gerando adicionalidade na cadeia. Gera essa renda tão boa quanto, unitariamente, um alumínio. Né? Então, a gente começa a promover que as cadeias façam sentido. E esse é o grande objetivo. O material tem valor lá na usina. Assim como, por exemplo, o longa-vida tem valor lá na usina. A gente precisa fazer o quê? Trazer esse valor aqui para a mão do catador. Ele ganha por 1 quilo o que a gente entrega 25 toneladas. Né? A gente custeia toda essa logística através dos parceiros que estão engajados em fazer de verdade. Legal, obrigada, Rodrigo. E como ainda tem mais um tempinho, eu vou passar para a Mari fechar esse painel. Você falou do movimento Mostra a Sua Pegada. Conta para o pessoal aqui sobre esse movimento, até para quem ainda não conhecer, se engajar no movimento. Legal. A gente entende que o consumidor só vai conseguir fazer escolhas mais conscientes quando ele tiver informação. E hoje, ele não tem a informação. O consumidor hoje não sabe o impacto climático do que ele consome. Então, a gente entende que não adianta só a Nude ter a pegada de carbono na embalagem dos produtos, mostrando o impacto climático, a gente precisa que todas as marcas tenham, para que o consumidor entenda, primeiro, que tudo que ele consome tem um impacto, e, segundo, se esse impacto é grande, é médio, é pequeno, e que ele possa comparar e escolher. Então, é um movimento voluntário, onde a gente vai engajando outras marcas a mostrar a pegada de carbono e vai
também chamando o consumidor a começar a pedir mais transparência climática para as marcas. É interessante porque 10 marcas calcularam a pegada de carbono para entrar no movimento. E isso é uma adicionalidade, né? Isso a gente ficou super animado porque a gente está começando enfim, a trazer mais marcas para esse diálogo. Mas é isso, assim, quem quiser mais informações tem o site, é www.mostrasuapegada.com.br, e aí lá tem todas as informações. Obrigada, Mari, obrigada, Rodrigo, e parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Vamos fazer uma foto, gente? Obrigado, gente. Bom, então a gente já conheceu as empresas reconhecidas nos movimentos Ambição Net Zero, Mais Água e Conexão Circular. Parabéns às empresas, as que estiveram aqui também, as que não puderam, que devem estar acompanhando a gente online, certamente. A gente está já se encaminhando aí para o fim do evento, então fiquem conosco, a gente ainda tem mais algumas falas e depois a gente tem um momento de celebração. Bom, hoje a gente tem a honra de receber um exemplo inspirador de como inovação, cultura e tecnologia podem se unir para promover a sustentabilidade e a proteção da biodiversidade. Estamos falando do Museum for the United Nations, UN Live, uma iniciativa ágil e sem fronteiras apoiada por Ban Ki-moon, ex-secretário-geral das Nações Unidas, que busca transformar diálogos globais e cultura popular em ações concretas. Uma das suas iniciativas mais impactantes é o Sounds Right. Essa inovadora plataforma permite que os sons da natureza